Fala galera, começando aqui mais um Endorfina Podcast, o podcast que age direto na sua dor, fazendo com que você tenha resultados e alcance todos os seus objetivos. E hoje, com um convidado muito especial, um cara que atua na medicina aqui em Franca, que vem fazendo um bom trabalho, as pessoas têm tido ótimos resultados, tanto em questão estética quanto questão de saúde, melhorando a performance, um cara que vivencia muito essa questão de prática e teoria, tanto na sala de musculação, quanto a parte da dieta e a parte hormonal também. É isso que a gente valoriza muito e eu faço questão sempre de indicar ele como o meu médico particular e também de todos os meus alunos. Ele, Felipe Caluf. Prazer, irmão. Fala, Wallace. Prazer, irmão. Obrigado pelo convite. Maravilha, cara. Cara, e aí, como é que tá esse trabalho aqui em Franca? O que você tá fazendo? Como que tá a procura da galera? Wallace, primeiramente, parabéns pelo projeto novo. Vai Obrigado. ser um sucesso. Você é um cara que já é referência aqui em Franca. É um cara que eu sempre falei que eu admiro e a gente vem trabalhando junto aí já faz um bom tempo. E, cara, essa iniciativa vai levar muito conteúdo bacana, como a gente até discutiu em algumas consultas, vai levar muito conteúdo bacana aí para a população que às vezes não tem um canal direto, né, um acesso direto a você como profissional, até mim, né, como profissional. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E é um prazer estar aqui agregando. Agradeço. O Caluf, galera, para quem não sabe, é o sócio proprietário do Instituto Exalus. É assim mesmo, né? Exalus, né? Para quem não conhece aí, é um instituto novo, que vem com uma ideia inovadora para Franca. Qual que é a ideia, Caluf? Exatamente, Wallace. A gente desenvolveu o Instituto Exalus pensando em trazer equilíbrio para a saúde do nosso paciente. Então é a junção equilíbrio e saúde em latim, salus. É um complexo multiprofissional. Hoje a gente conta com 8 profissionais de áreas diferentes, aonde a gente faz um trabalho interdisciplinar. Então a gente pega, por exemplo, eu como médico atendo o paciente obeso, vamos dizer assim, obeso grau 3, que tem ali um distúrbio psicológico, de ansiedade, compulsão alimentar. Eu tenho a psicóloga, a Joyce, que faz o trabalho complementar. Legal. Tem a parte nutricional, o Mylon, que é o nosso nutricionista. Tem a parte de estética, fisioterapia, pilates, odontologia, personal. Então, todos esses profissionais que agregam na questão de qualidade de vida, de hábito de vida, de estilo de vida saudável, a gente trouxe nesse trabalho interdisciplinar, que todos se comunicam. Maravilha. A pessoa consegue ir lá, então, e fechar todo esse pacote, se ela quiser. Exatamente. A ideia é essa, é a gente oferecer dentro do mesmo espaço físico profissionais que têm o mesmo objetivo, que trabalham na mesma linha. Sensacional, hein, cara? Uma ideia bacana, uma ideia inovadora, hein? Bacana, né? E você, como médico, a sua especialização é em qual área? Eu sou nutrólogo, então eu fiz uma especialização na área de nutrologia esportiva, mais especificamente, mas eu atuo tanto na área de nutrologia esportiva quanto medicina esportiva, tá? É porque a medicina esportiva, vamos dizer que as raízes dela seriam mais na parte do atleta de alta performance, um atleta de competição profissional, vamos dizer assim, e eu gosto muito do dia a dia. Então, o paciente de consultório, o paciente que pratica um esporte amador, ou mesmo que pratica pela saúde, acabou conquistando mais meu coração, que é onde a nutrologia ela atua mais intensamente. Show de bola, cara. Então, assim, é um trabalho bem amplo. Sim. Você consegue trabalhar tanto com pessoas que vieram do sedentarismo, também pessoas que praticam musculação ou outro esporte por hobby, e também atletas de alta performance. Perfeito, Wallace. Igual a gente estava conversando mais cedo, é interessante que a medicina, conforme foi aumentando as ciências da medicina, foram surgindo cada vez mais especialidades e subespecialidades dentro de cada especialidade. E aí, o profissional que é o ultra especializado, ele deixa de ver o contexto geral do paciente, o paciente no todo, né, vamos dizer assim. E aí o nutrólogo, ele volta resgatando o comportamento do paciente integral. Então não é só a parte metabólica que eu estou avaliando, mas sim a parte da psicologia, como que ele se relaciona com a família, qual que é a relação dele com o alimento, qual que é a frequência que ele pratica o exercício físico, o que ele sente quando ele pratica esse exercício físico. Maravilha, então, cara. Toda essa relação, todo esse hábito de vida a gente consegue analisar dentro da consulta. Sabe uma coisa que eu tenho diagnosticado ao longo da minha carreira? É isso. É que a evolução, quando se fala na evolução de um paciente, a gente deve englobar tudo isso, entendeu? Um resultado perfeito que a pessoa vai ter,
a gente sabe que ele passa por todos esses pilares. Tanto a parte hormonal, quanto a parte de treinamento, a parte mental. E também questão de alinhar tudo isso, né? E deixar a parte de nutrição também não pode ficar de fora. Então, quando isso tudo tá alinhado, não tem como o cara não ter bons resultados, né, Felipe? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que eu particularmente, eu pego muito no consultório. Muitas vezes o paciente me procura para usar algum recurso hormonal, usar um recurso ergogênico, mas se ele estiver falhando no básico, no treino bem feito, orientado por um educador físico, numa dieta bem feita, orientada por um nutricionista, se ele não tiver os pilares sendo muito bem feitos, não existe hormônio que compense uma dieta ruim e um treino ruim. Sem dúvida. Então é a junção do todo, né? Igual a gente fala, os melhores resultados vêm de pacientes que faz o arrozinho com feijão bem feito, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E no dia a dia na academia, a gente tem percebido também que tem tido um uso, assim, indiscriminado, se a gente pode falar, ou até exagerado, né? De hormônios, tanto por homens quanto por mulheres, né? E é um mercado que tem crescido muito. Principalmente no mercado underground, que a gente fala. Sim. Que é um mercado ilegal, né? Até porque é um pouco mais difícil para a pessoa encontrar certos tipos de medicamentos na farmácia. Sim. Né? É onde alguns indivíduos tentam fazer isso aí. Você pega muito esse tipo de caso de pessoas que fazem o uso indiscriminado de anabolizantes ou hormônios? Olha, Wallace, hoje até que não. Já peguei mais, tá? Porque é o seguinte, isso vai muito do objetivo de cada paciente. Então, geralmente, o paciente que ele quer fazer um uso indiscriminado, ele não vai buscar uma orientação médica. Então, muitas vezes ele compra por conta própria, ele usa na dose por conta própria, sem acompanhamento profissional, sem exame. E muitas vezes, quando ele chega no meu consultório, ele já chega para eu tratar algum efeito colateral que aconteceu durante o protocolo. Uma ginecomastia, uma acne grave, uma queda de cabelo, ou mesmo um processo de reganho de peso, de sobrepeso e obesidade desencadeado por um desequilíbrio metabólico. Agora, meu público, a grande parte, tem sido ali um público, às vezes, mais jovem, que quer fazer um uso de algum recurso hormonal mais sob orientação médica. Isso é uma coisa muito bacana, que a gente consegue já direcionar e cobrar desses pacientes o acompanhamento com o personal, o acompanhamento com o nutricionista. E aí eu consigo trazer, baseado nos exames, baseado na avaliação física, o resultado coerente, né, condizente com o objetivo dele, trazendo o mínimo de efeito colateral possível. Então é o máximo de performance com saúde. Maravilha. E um outro lado, né, dos pacientes que me procuram são pacientes que estão num processo de envelhecimento saudável. E aí passam dos 50, 60 anos, começa a ter um decréscimo das taxas hormonais e assim vai perdendo qualidade de vida e a gente traz esses hormônios na dose de reposição fisiológica. Também é um grupo muito interessante que está aumentando a procura no consultório. Isso é ótimo, né, cara? É ótimo porque é bem amplo, né? Muito. Mostra o quanto a medicina pode auxiliar na questão de resultados por um todo, né? Quando a pessoa sabe fazer essas junções. E o que me preocupa muito nas pessoas, quando se diz relacionado ao uso de hormônios, indiscriminado principalmente, é mais os efeitos colaterais que isso possa vir a causar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim. Vamos começar pelos homens primeiro. Sim. O que o cara que faz um uso indiscriminado de hormônio, o que pode acontecer com ele? Então, a gente tem... Vamos dizer que a gente tem escalas de efeito colateral. Os mais comuns: aumento de oleosidade de pele, lesões de acne, espinhas, queda de cabelo para quem tem predisposição, redução de volume do testículo. Então, o paciente ele perde volume testicular, mas isso é transitório. Redução da fertilidade. E isso praticamente vai acontecer com qualquer usuário de anabolizante. Agora, quando a gente começa a falar num uso abusivo, num uso de medicação underground, medicação que não é de farmácia, a gente começa a falar em efeitos colaterais mais graves, como aumento de hematócrito e hemoglobina, que são células do sangue, deixa o sangue mais viscoso, aumentando o risco de trombose. Começa a ter chance, né, de contaminação de substâncias de metal pesado, por exemplo, causando lesão hepática, até câncer hepático, câncer de fígado. E o mais temido, né, como a gente sabe, seria a hipertrofia do coração, hipertrofia do miocárdio, o músculo do coração, levando a um processo de insuficiência cardíaca, levando a quadro de pressão arterial, hipertensão arterial. Então, todo esse sistema, todos esses efeitos colaterais fazem parte do uso indiscriminado dos hormônios.
Entendi, cara. Sim. Galera, só assim, pra dar uma pitada no que ele falou, nós não somos contra o uso de anabolizantes ou de esteroides. Na verdade, eu acho que o Felipe parte do mesmo princípio que eu, que a gente crê que isso é a cereja do bolo. Exato. Né? Então, o bolo, para você chegar, para colocar a cereja ali em cima, ele necessita de várias camadas para que você chegue até uma parte superior. Então, para se fazer o uso de hormônios, a gente tem que estar com todos os outros pilares alinhados. Você tem que treinar numa boa intensidade, você tem que ter uma boa alimentação, seguida à risca com uma certa regularidade e também um bom descanso para que esses hormônios possam agir da forma que eles têm que agir, né? Perfeito. E, por consequência, você faz o uso de hormônios. Eu digo sempre que eles potencializam tudo que você faz, né? Exato. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: se você faz merda, o hormônio vai potencializar isso aí. Perfeito. Se você faz a coisa certa, o hormônio potencializa o seu trabalho, né? Exatamente. Eu gosto de usar um outro termo, é mais ou menos a mesma coisa, mas eu gosto de usar o termo catalisador. Ou seja, um catalisador, ele acelera o processo. Então, se você realmente está fazendo merda, você vai ter muito mais merda. Agora, se você está fazendo tudo muito bem feito, dieta, treino, descanso, você vai ter resultados mais rápidos e resultados sólidos. Uma vez que você tem uma dieta para isso, um treino para isso, um descanso para isso. Isso é uma coisa interessante para a gente falar, galera, que realmente a gente não está demonizando o hormônio, tá? Então, não é nem apologia e nem criminalização, tá? Discriminação, né? Vamos dizer desse jeito. A questão é, o hormônio, ele sofre o preconceito que ele sofre hoje em dia justamente pelo uso errado, pelo uso abusivo. Uma vez que a gente faz o uso de maneira correta, de maneira clínica, os benefícios superam em muitos riscos. Tanto que, por exemplo, eu posso até citar, minha avó mesmo, ela é usuária de DECA. Eu prescrevo DECA pra ela. Que legal, pô. Você é boladona. Não, tô brincando. Mas a minha avó, por exemplo, cara, a minha avó, ela tem um quadro de artrose grave, artrose severa. Ela tem um quadro de osteopenia, que é redução da massa óssea. E ela tava com um quadro de sarcopenia, redução da massa muscular. E ela começou a ter progressão dessas doenças osteomusculares, de um modo que ela já não tava nem andando mais sozinha. Ela estava ficando na cadeira, usando andador, cadeira de roda. Aí eu comecei a fazer uma terapia nutrológica, né? Reposição de algumas vitaminas, junto com a DECA, que a indicação de bula também é essa. Cara, ela voltou a comer bem, ficou mais forte, tá andando sem andador. Não sente tanta dor. Não sente tanta dor, reduziu as inflamações articulares. Cara, que show, hein? Que legal. Velhinha virou outra, cara. E uma coisa que você tocou, um ponto que é interessante, que eu até sempre tive curiosidade em relação a isso, e alerto algumas pessoas em relação a essa questão hormonal. A maioria dos hormônios não foi destinado para isso. Não. Para questão de performance, né? Não, realmente. Foi algum cara que foi lá e inventou e viu que dava certo, né? E toma, a própria DECA que você citou, né? A DECA não é para fins de hipertrofia. Na real, o cara que inventou, na verdade, não criou a DECA para isso, né? Cara, então, a história, né, do uso dos hormônios androgênicos, vamos dizer assim, os esteroides androgênicos, é uma história bastante rica. Então, a gente tem medicações, que são medicações androgênicas, que vêm para tratar desde anemia, porque também estimula a medula óssea, por isso que se a gente usa em excesso, aumenta a hemoglobina e hematócrito, mas para tratar efeitos de grande catabolismo. Então, pacientes com AIDS, pacientes com como grande queimado, que a queimadura aumenta o catabolismo, paciente pós-cirúrgico grave, paciente sarcopênico idoso. Então, todo esse quadro onde o paciente ele perde uma funcionalidade, a gente tem indicação de bula do uso dos anabolizantes esteroides. Entendi. Tá? Então, ele vem desenvolvido em cima dessas principais indicações médicas. Show, cara. Muito bom, muito bom. A gente falou muito em questão... Eu acabei esquecendo aqui. A gente falou muito na questão dos efeitos colaterais no homem. Sim. E a mulher que faz o uso, às vezes, exagerado ou de uma substância que não é muito legal para as mulheres, porque tem muito isso, né? Sim. Tem algumas substâncias que são mais androgênicas, que tem mais efeitos colaterais, e outras com um poder anabólico menor, se a gente pode dizer assim, que causam menos efeitos colaterais na mulher, né? Perfeito. Quais seriam esses efeitos colaterais? Seja por uma substância errada ou pelo excesso, pelo uso errado. Perfeito.
Exatamente isso, Wallace. A gente tem estruturas químicas dos anabolizantes que têm um potencial anabólico maior, outros um potencial androgênico. Quando a gente fala androgênico, que seria andro vem de homem, gênico, né, a genética do homem. Então ele causa mais efeito colateral nas mulheres. Então sempre que a gente vai escolher um hormônio para prescrever para a mulher, a gente sempre procura um hormônio menos androgênico, numa relação mais anabólico, menos androgênica. Por exemplo, a oxandrolona, tá? Agora a questão é, qualquer hormônio derivado de testosterona ou de precursor de testosterona, como a 19-nortestosterona, ou de derivados, como a dihidrotestosterona, você vai ter algum grau de efeito colateral virilizante, ou seja, masculinizante, se a dose for muito alta. Então, como a gente já viu, pacientes exagerando a dose de oxandrolona. Eu, particularmente, gosto de prescrever até 10 mg dia, por exemplo. Algumas pacientes eu chego em 15, se for paciente atleta, se for paciente que já tem um perfil de uso de anabolizante prévio. Mas a gente vê prescrições de 30, 60, 80. Então, os efeitos colaterais que qualquer anabolizante derivado de testosterona pode ocorrer seriam esses efeitos virilizantes, que como eu já disse, aumento de oleosidade, acne e queda de cabelo, assim como no homem. O problema é que uma vez que a gente tem esses hormônios circulando em grande quantidade na mulher, começa a ativar o tecido predominante no homem, da característica masculina na mulher. Aumento de pelo corpo, pelo facial, engrossamento de voz, aumento de clitóris, porque o clitóris ele é um micropênis, né? Uhum. Então ele é um micropênis, o tecido germinativo, vamos dizer assim, tá? Da embriologia, era isso que eu queria falar. É exatamente o mesmo. Então uma vez que tem a influência de testosterona, desenvolve o pênis, uma vez que não tem, ele fica esse corpo mais para a parte de clítoris, né? Do órgão genital feminino. Então, esses efeitos virilizantes são efeitos irreversíveis. Uma vez que a mulher desenvolve pelo, voz, clitóris, não volta mais, fica difícil. Não volta, cara. Não volta. Na maioria dos casos, né? Então, muitas vezes a galera brinca, né? De usar hormônios, né? E muitas vezes o colateral se torna irreversível. E aí é onde a pessoa paga um preço muito caro e aí depois ela vai procurar um médico. Exato. Para combater o que já foi feito, né? Então, se a gente tem essa possibilidade hoje em dia de procurar um médico, procurar um nutricionista, procurar um treinador, se você tem essa clínica que faz esse tipo de trabalho hoje, que consegue englobar todos os quesitos, cara, é sensacional. Porque eu lembro quando eu comecei, há 17, 18 anos atrás, a gente não tinha recurso nenhum, cara. Era na cara e na coragem o que a gente via. Comprava uma revista Super Treino, você lia Super lógico, Treino na época? Opa. Tinha Super Treino, você pegava algumas informações, mas era muito superficial, cara. Tinha pouca informação e até mesmo o acesso. Sim. Aqui em Franca mesmo devia ter aí, sei lá, 2, 3 lojas de suplemento, entendeu? Então era muito escasso essa questão. Hoje em dia as coisas evoluíram muito. E eu fico muito chateado quando as pessoas têm esse poder de fazer o uso correto e muitas vezes acabam optando pelo caminho, teoricamente, que elas acham que é mais fácil, que é fazer por conta própria. Então, assim, falando por mim, eu vejo que as pessoas falam assim, cara, eu já sei treinar. Entendeu? Quem monta seu treino? Não, o professor da academia. Cara, você tem noção que o professor da academia, ele monta o seu treino e mais 200 treinos? Por mais que ele tenta individualizar, ele não tá te acompanhando ali 100%. Exato. Então, uma coisa que eu gosto muito é desse feedback. Nós temos muitos pacientes em comuns, né? Alunos meus, pacientes seus, mas que a gente consegue conversar e trocar ideias sobre eles. E aí fica uma coisa muito legal, porque esses caras passam a ter bons resultados. Porque você alinha a parte lá, da parte hormonal, o nutricionista alinha a parte dele e eu alinho a minha parte de treinamento. Quando a pessoa tenta fazer isso tudo por conta própria, cara, fica muito errado. Fica vago, né? Fica muito vago. Fica falho. Não, e muitas vezes isso, né, cara? Igual você mesmo falou. Ontem mesmo atendi um paciente. E aí, como é que tá a dieta? Tô sem nutricionista, eu que tô calculando a minha dieta. Aí eu já falei, não, beleza. E o treino? Não, eu que monto meu treino. Falei, pô, cara, mas e aí, o que você quer? Não, eu quero melhorar minha condição física. Falei, a gente só vai conseguir melhorar a sua condição física quando você tiver um bom profissional montando o seu treino e um bom profissional montando a sua dieta. Porque, por mais que você estude, que você seja autodidata, você nunca vai ter todo o conhecimento que um bom educador físico tem, que um bom nutricionista tem, até mesmo pela vivência clínica. Olha a bagagem que a gente vem acumulando nesse tempo todo.
Então eu fico triste também quando eu vejo os pacientes, quando eu vejo essas pessoas que acabam tendo a falsa impressão de que domina esse assunto, né? Domina o assunto de treino, dieta, hormônio. E até uma coisa que eu ia te perguntar. A gente é de uma época que a gente começou a treinar, você um pouquinho mais do que eu, tô brincando. Não, Não vamos... é motivo de orgulho isso. Não, realmente, você tem mais experiência que eu, mas o que eu quero dizer é, a gente é de uma época que, como não tinha acesso, nós mesmos usamos sem supervisão profissional. E não é uma coisa pra gente se orgulhar, mas a gente tem que falar e chamar atenção, porque a nossa missão como profissional de saúde é alertar pro pessoal não cometer o mesmo erro que a gente já cometeu lá atrás. Com certeza, com certeza. E assim, eu paguei muito caro, principalmente em relação a colaterais, né? Eu também. Teve uma época que me deu ginecomastia de um lado do peito só. Oxe. Então eu tinha vergonha. Eu com um físico bom, mas eu tinha vergonha de tirar a camisa. Caraca, porque o peitinho esquerdo tava maior, entendeu? Putz, e isso eu acho que é até pior, porque quando é dos dois... Fica mais tranquilo, fica regulado. Então, às vezes, eu não colocava a camisa muito clara, porque ficava marcando de um lado só, incomodava, o pessoal comentava, né? Mas o que eu mais sofri foi por questão de espinha. Espinha? Cara, teve uma época que me deu muita espinha nas costas, principalmente. E aí fica feio, cara. Fica, exatamente. Fica feio, sabe por quê? Porque a pessoa, ela tira todos os seus méritos de tudo que você faz e fala assim, ah lá, tá tomando bomba. Nossa, olha lá, aquele cara toma tanta bomba que tá cheio de espinha, entendeu? Então, por isso que eu falo, quando a coisa é certa, Felipe, dificilmente vai dar errado. Dificilmente você vai ter espinha, dificilmente você vai ter ginecomastia. Não é uma exceção que isso não vai acontecer. Lógico. Porque cada corpo é um corpo, né? Ele responde de uma maneira. Mas se a gente tem a possibilidade de isso começar a aparecer e já mandar uma mensagem pro médico, entendeu? E falar assim, pô, ó, não tá legal, tá começando a aparecer alguma coisa aqui. O médico automaticamente já faz a parte dele, né? Exatamente. Mesmo na ginecomastia. Às vezes, hoje eu falo que é o seguinte, pouquíssimos pacientes desenvolvem ginecomastia. Só que uma vez que começa, a gente já bloqueia logo no começo, a glândula não cresce. Então, o paciente que teria uma ginecomastia feia, que teria uma perda estética, a gente já bloqueia isso logo no começo. Assim como a acne, assim como a queda de cabelo, em alguns casos. Isso tudo é devido a uma boa prescrição, né, cara? Exato, entendeu? cara. Uma boa prescrição. Porque eu vejo a pessoa começar a usar hormônio, ela já começa com, um exemplo, 2 Dura e 2 Deca por semana. Por que não começa com... Eu sempre falo assim, tudo é gradativo, entendeu? Tudo que você pode começar de baixo e aumentar é muito mais viável do que você começar alto e ter que diminuir. Porque lá em cima o colateral é violento. Em questão de treinamento, questão de nutrição, em questão de hormônios. Um exemplo, se você vai começar um agachamento e você não tem familiaridade com aquilo, começa de baixo, entendeu? Começa fazendo um treino intermediário, um agachamento em uma máquina, que vai te dar um suporte melhor, até uma confiança. Se acaso você travar, a máquina tem um suporte ali. Com certeza. Entendeu? Do que você começar num agachamento na barra livre. Até pro cara que treina sozinho. Se o cara quiser treinar em intensidade máxima, eu mesmo, quando eu quero treinar em alta performance, treinar sozinho, cara, eu vou pro hack. Eu vou pro hack porque eu sei que se ali der pau, um leg press, tem a trava. Exatamente. Entendeu? Eu não vou me machucar. E agora no agachamento livre? Se eu faço, não, cara, hoje eu quero me superar, eu vou fazer um agachamento com 200 quilos. Entendeu? Esses 200 quilos, se eu travar e não der conta de subir, já era. Já era. É lesão. Entendeu? Então, acho que muito disso tá ligado ao fator das pessoas tentarem fazer as coisas por conta própria. Quando a gente tem um suporte, né, fica tudo muito mais fácil. Com certeza. E eu achei muito legal quando você estava falando, por exemplo, se eu quero fazer um treinamento de perna em alta intensidade, eu vou fugir da barra livre porque eu tô sozinho e vou pro hack. E literalmente, o que o hack te dá? Suporte. Suporte mecânico. Então, uma vez, travou... Mais confiança também. Mais confiança, exatamente. Uma vez que você tem o trilho ali do hack para seguir, ou seja, ele limita a ativação dos músculos agonistas. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não, verdade, verdade. Então, uma vez que você limita os agonistas, você concentra no foco principal, você tem mais segurança, tá? E quando a gente fala num segmento profissional, é exatamente isso. É alguém que domina o assunto que você quer, que sabe chegar onde você quer chegar e tá te colocando no rumo certo. E eu sempre falo isso para meus pacientes. Sempre que tem um ótimo resultado, eu falo, pô, João, parabéns, esse resultado foi excelente, ó, mérito seu. Aí o paciente ainda brinca, não, mérito seu. Falei, eu te ponho no rumo. Quem segue a caminhada é você. É como se fosse um GPS. Exatamente. O GPS te mostra o caminho, mas se você não apertar o acelerador e seguir em frente,
a parada não anda, né? É isso daí. Ele não te leva sozinho, né? Sim, sem dúvida. Cara, é assim, em relação aos hormônios em si, não só os hormônios, né? A gente fala muito aqui em questão de efeitos colaterais, quando a pessoa usa e tal, aí tem aquele preconceito, né? Ah, mas você começou a usar Deposteron, mas você começou a usar, na mulher, você começou a usar oxandrolona, em dosagens baixas, mas às vezes nem é para fins, assim, estéticos. É porque para uma melhora por um todo. Sim. Mas a gente esquece muitas vezes de falar sobre os colaterais da falta desses hormônios. Entendeu? Ou de alguma coisa que está desregulada, algum eixo. Fala para mim, o que pode acontecer se a pessoa tiver com algum problema na produção ou tiver com esses hormônios em baixa? O que pode vir a causar? Cara, muito bem lembrado. Isso é uma coisa muito interessante da gente conversar. Cada vez vem crescendo muito essa procura no consultório. Então vamos separar basicamente homens e mulheres, tá? Homens. A partir dos 35, 45 anos, a gente começa a ter uma perda de 1% na média de produção de testosterona ao ano, tá? Então, se a gente pega um homem que é sedentário, um homem que está com sobrepeso e obesidade, um homem que tem alguma doença crônica, algum quadro inflamatório, ele vai ter uma perda ainda maior. Passando dos 50, 60 anos, ou mesmo antes disso, se ele começa a ter uma deficiência de testosterona, ele vai ter baixa performance física, então ele vai se sentir fadigado, indisposto, vai ter intolerância ao exercício e ao esforço físico. O paciente ele vai começar a ter prejuízo sexual, então ele não vai ter uma boa performance sexual, ele não vai ter uma boa libido, não vai ter uma boa saúde sexual, vamos dizer assim. E aí você começa a perder até a característica secundária masculina, aquela estrutura de ombro largo, massa muscular mais tonificada, a gente vai perdendo isso e desenvolvendo um físico de velho, um físico de idoso, com a gordura central, abdominal, braço e perna fina. Então, fora todos os transtornos psiquiátricos que isso pode acarretar. Então, distúrbio de sono, depressão, muita depressão associada com deficiência de testosterona. Então, basicamente, no homem é isso. Na mulher é até mais simples de trazer esse relato. Por exemplo, menopausa. Uma vez que a mulher ela entra em menopausa, ela entra em falência ovariana, ou seja, o ovário já não consegue mais produzir hormônio como deveria. E aí você tem uma queda brusca de estradiol, basicamente. A mulher começa a perder desejo sexual, começa a ter ressecamento vaginal. Então, às vezes, por mais que ela quer ter relação sexual, ela não consegue ter uma boa lubrificação. Ela começa a aumentar o risco de doença cardiovascular, porque o estradiol ela é cardioprotetora. Então, o risco de doença cardiovascular na mulher jovem é muito mais baixo do que no homem, exceto pós-menopausa, porque na menopausa, pela deficiência de estradiol, ela se iguala. Então, Perfeito. Fora os eventos circulatórios, AVC, então tudo isso daí é pra gente chamar a atenção que o hormônio ele não é usado só para fim estético. A gente tem que prestar atenção também na deficiência. E não vale só pro hormônio, né? Eu acho que quando a gente senta numa mesa dessa aqui pra conversar, a gente engloba um estilo de vida. Exato, entendeu? cara. A gente tá falando de um cara que quer ter saúde, que quer viver mais e quer viver mais de maneira saudável. Porque de nada adianta você chegar com 80 anos, mas a partir dos 55, 60 anos, você já tá custando fazer as coisas. Então, não me interessa quantos anos você vai viver, e sim a maneira no qual você vai viver todos esses anos. E não inventaram nada mais eficaz ainda do que o estilo de vida saudável. Perfeito. Então, de nada adianta você descer a marreta no treino, você comer certinho, mas seus hormônios estão desregulados. De nada adianta você regular os hormônios, comer certinho e treinar fofinho. A gente diz, né? De nada adianta também a mesma coisa. Tomou os hormônios, treinou bem e come errado. Então, eu não peço pra ninguém ser nota 10 em tudo. Mas, cara, 7,5, 8, já tá ótimo. Porque esses 2% ali, esse pouquinho de margem de erro, sempre vai existir. Eu venho de uma regrinha que eu trago pra mim, que é a regra dos 80-20. Perfeito. 80% disciplina e 20% eu faço o que eu quero. Entendeu? Então, isso é muito interessante, porque te dá um equilíbrio, te dá uma zona ali que você pode trabalhar com erros e até mesmo alguns acertos. Tô aqui contigo agora, a gente tá gravando, mas era pra eu estar fazendo uma refeição agora. Entendeu? Cara, é um erro, acontece. Entendeu? Não vou me crucificar por isso, mas isso tá dentro desses 20%. Chega um fim de semana, tem aniversário da minha mãe,
Cara, Dia das Mães agora. Boa, eu vou levar marmita. Vai ser o chato da vou marmita? ser o chato. Vou ficar falando sobre dieta, sobre treino ali na mesa. Não, cara, eu vou participar do churrasquinho, vou tomar uma cervejinha. O que não pode ter é o excesso. Exatamente. Tanto o excesso de exercício, quanto o excesso de hormônio, o excesso na alimentação, tudo causa problema, cara. Tudo causa problema. E a gente tem que saber analisar e dosar isso, né? Essa que é a grande sacada. Exato. Eu acho que é a questão do equilíbrio. Equilíbrio em saúde. Então é a gente saber identificar, saber se comportar e saber pesar qual situação vale a pena e qual não vale. Sim. E eu amo essa regra dos 80-20. A primeira vez que eu li ela, eu já abracei e eu trago isso para todo paciente que é muito radicalzão. Eu falo, cara, quanto mais radical você for, menor vai ser o tempo do seu tratamento, porque você não vai aguentar manter por muito tempo. Logo você vai encher o saco, chutar o balde, aí você vai ficar um tempo sem, aí depois vai voltar e ter que começar tudo do zero. Vamos fazer o seguinte, começa a dosar e vai se permitindo algumas coisas, mas pensa a longo prazo. E aí eu gosto de falar que a gente praticamente tem 2 tipos de personagem, né, que a gente lida, o nosso público. Então tem o personagem do tipo, foda-se, todo mundo vai morrer, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Sai todo final de semana, bebe pra caramba, come errado, não faz um exercício físico, porque no final todo mundo vai morrer mesmo. Uhum. Agora, do outro lado, a gente tem, peraí que eu quero viver bem. Eu quero viver muito, quero viver bem, como você disse. A nossa expectativa de vida, vamos dizer assim, na nossa média, a gente tem uma expectativa estimada acima de 80 anos. 85, se a gente for pensar mais na parte social. E aí você me fala, como que você quer chegar nos 85? Saudável, caminhando, correndo, brincando com seus netos, como eu tenho muito paciente, ou acamado, sem massa muscular, nem para pegar um copo de leite e levar na boca, como eu via muito no hospital na época que eu trabalhava lá. Então é isso que eu falo, o que você vai colher na sua velhice é o que você está plantando hoje. Se você não abraça, se você não aceita esse estilo de vida, cara, não tem projeto carnaval, projeto verão, não, que vai te fazer atingir um objetivo a longo prazo. Sem dúvida alguma. E a gente aprende ao longo do tempo que a melhor forma de você ser disciplinado em tudo que você faz na sua vida é começando na principal base. Sim. E a nossa principal base é o corpo. Como que você quer ser um empresário bem-sucedido se você não cuida do seu corpo? Como que você vai ter sua mente trabalhando a seu favor se você não tá com a sua saúde em dia? Então, cara, chega um momento que dinheiro no mundo vai corrigir a sua saúde. Uhum. Não adianta, você pode ser um bilionário, mas se você deixar a parada se conduzir para certo rumo, não vai ter dinheiro que te tire dessa situação. Então, quando você tá bem, cara, realmente, eu costumo brincar que você se torna um tanque de guerra. É isso daí. Você se torna um tanque de guerra. Cara, vem Covid, vem dengue, vem gripe, vem não sei o quê, vem dia frio, você sai do ar-condicionado, vai pro calor, sai da academia com ar-condicionado, sai na rua, cara, treina pesado, corre na chuva. Velho, pra isso acontecer, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. E como que você vai estar bem? Cara, se alimentando bem, dormindo bem, estando com seus hormônios em dias e treinando, velho. Exato. Treinando. Muitas pessoas falam assim, cara, mas eu não consigo fazer tanta coisa assim ligada à estética, né? No consultório, você acha que a procura maior é por questões estéticas ou por questões de saúde? Wallace, a estética ainda leva mais o paciente, tá? E eu gosto muito quando o paciente chega com o objetivo de estética, porque é exatamente o momento que eu quebro a perna dele e mostro que não é só estética, ele tá lá por saúde, mas nem ele sabia. Então, eu vou te falar que hoje 70% ainda vai por estética. Felipe, eu quero emagrecer um pouquinho, eu quero ganhar um pouco mais de músculo. Só que aí você vai fazendo a anamnese, você vê que o sono não tá legal, a dieta tá desequilibrada, o treino tá fofo, entendeu? E aí, uma vez que a gente vai ajustando nos detalhezinhos, o paciente vai voltando. Putz, Felipe, minha qualidade de vida melhorou muito. Minha energia, minha disposição, minha energia sexual. E aí, nesse ponto, o objetivo estético, ele automaticamente cai num segundo plano. E o paciente fala, eu quero me manter bem assim. Quero me manter ativo, saudável. Não tô ficando doente, não tô ficando resfriado. Exatamente igual você disse. Porque o exercício físico, ele tem um poder de modular a imunidade. Então, o paciente que faz exercício físico numa boa intensidade de forma regular, ele tá com o sistema imunológico em dia. Simples assim. Fora o ganho psiquiátrico. Questão da liberação da endorfina, serotonina, dopamina, os hormônios do bem-estar, do prazer.
Então, vamos falar que hoje a maior parte ainda vem com objetivo inicialmente estético, mas aqueles que se mantêm em segmento são os que valorizam um ganho clínico geral. Eu sempre digo o seguinte, que é impossível você escolhe sim um benefício que te leva à prática de exercício físico. Uhum. Por exemplo, as pessoas me procuram por um benefício. A maioria também é estético. Mas, cara, no mínimo você vai levar uns 10 benefícios de brinde. Com certeza. Então você só traça o que você quer na sua mente. Ah, eu quero melhorar o meu perfil lipídico. Ah, eu quero melhorar minha diabetes, que tá alta. Quero melhorar minha composição corporal. Uhum. Então, isso tudo, você escolhe um motivo. Mas tudo isso que eu falei vai vir de brinde. Sim. Não tem como a pessoa olhar pra mim e falar assim, cara, esse cara não é saudável. É, exato. Esse cara não é saudável por quê, cara? Vamos fazer os exames, vamos ver, vamos colocar na prática, entendeu? Então, você bate o olho na pessoa, automaticamente você já vê se ela é saudável ou não. Uhum. E isso se ramifica, cara. Se ramifica tanto pra questão física quanto mental. O cara que ele treina, que ele tem um bom físico, que ele tem uma saúde em dia, ele é um cara, que ele tem uma mente muito mais forte. Uhum. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas assim, muitas vezes, levantando 5 horas da manhã. O cara levanta 5 horas da manhã, toma um banho e faz um cardio. Ele volta do cardio, ele toma um banho gelado. Ele toma um banho gelado, ele troca, ele vai pro trabalho. Você acha que esse cara que chegou 8 horas no trabalho, ele fez isso aí, entendeu? Ele tem a mesma saúde de um cara que levantou 7 horas da manhã, comeu um pão com manteiga, tomou um café e foi trabalhar? Uhum. Abrindo a boca de sono? De jeito nenhum. Compara o dia a dia, Uhum. entendeu? Não tem como. Tá muito ligado à ativação metabólica. Eu Sim. sempre falo pras pessoas isso. Hoje em dia, eu tô conversando contigo aqui, você sabe muito melhor do que eu sobre isso. Eu tô queimando calorias. Uhum. Meu metabolismo tá altamente acelerado aqui. Entendeu? Por isso que eu tenho que comer de forma fracionada para manter essa máquina trabalhando, para dar substratos, né? Já a pessoa que espaça muito isso, o corpo entende assim, eu acho, né? Como é que é? Você vai me explicar melhor. Pô, ó, Carlos, você esqueceu de mim, cara? Você não tomou água hoje, você não fez nada, você não me alimentou, a gente só comeu 2 pães de manhã, e aí? Como que funciona essa parte aí, velho? Me explica. Cara, é exatamente isso. É o Carlos, né? Pô, Carlos, não fode, né, Carlos? Você não cuida de mim, você não me ama, você não me hidrata, você não me alimenta. Porra, foda. Exatamente. Aí depois fala que genética é ruim, né? E, Wallace, eu falo muito que a gente tá vivendo um tempo... A gente tá vivendo uma sociedade doente. E quando eu digo doente... que a gente não tem tempo, entre aspas, de cuidar da nossa saúde. Porque às vezes a carreira é mais importante, às vezes o namoro é mais importante, às vezes o filho é mais importante. Não que não seja. Sim. A questão é buscar o equilíbrio. Se você não tá blindado, igual você mesmo disse, o cara, ele tá com a mentalidade blindada, ele tá com o físico blindado, ele tá com a saúde blindada. É um cara que ele tem propósito, ele tem objetivo, ele se cuida, ele põe uma meta e cumpre. Então, uma vez que você tá blindado, você blinda quem tá próximo de você. Então, se você é reflexo de autocuidado, de autoamor, você vai ser reflexo para sua esposa, para seu filho, para seu pai, para sua mãe, para seu colega. E aí as pessoas que convivem com você, as pessoas que se espelham em você, vão buscar cuidar delas também. Sim. E eu fico até emocionado falando isso, porque, cara, isso é a maior verdade do mundo. Se você quer, se você ama alguém, você não cuida? Sim. Então, por que a gente não cuida do nosso corpo também como a gente deveria? E muitas vezes as pessoas, eu esqueci de comer, eu não tive fome, então às vezes passo o dia inteiro sem comer. Eu de vez em quando faço isso, não é um orgulho, mas já tá corrigindo. Mas o que eu quero dizer é, vamos supor que eu emendo 4 consultas, atrasou e tal, fiquei ali 6 horas sem me alimentar. Durante essas 6 horas, de onde que o meu corpo vai tirar esse substrato energético para manter meu tecido muscular? Porque eu tô treinando, tô fazendo meu cardio, tô fisicamente ativo. Então a gente começa a entrar... Gente, eu vou exagerar um pouco, tá? Mas é só para entender o conceito. Então a gente vai entrar naquela via da neoglicogênese. Então a gente começa a pegar substratos estruturais, gordura, proteína, quebrar e converter em glicose no fígado. Então imagina o paciente que fica 24 horas sem comer. Isso vale mesmo para um obeso? Vale para o obeso também, tá? Porque uma vez que o obeso ele não se alimenta, ele vai ter que tirar substrato energético de algum lugar. E nunca é só da gordura. Por isso que eu brigo muito com os meus pacientes.
Você é obeso, você quer emagrecer? Você vai para uma sala de musculação. Ah, mas doutor, se eu fizer a musculação, aí meu peso não cai. Esquece peso. Porque enquanto o seu peso cai muito rápido, perdi 10 quilos em 30 dias, eu tenho certeza que pelo menos 3 quilos ali foi de massa muscular. E aí, uma vez que a massa muscular cai, a eficiência metabólica cai, a gente não vai conseguir manter aquele paciente magro por muito tempo, tá? Então, todo o trato que eu faço com o obeso é isso. Então, o obeso, ele tem alguns pontos metabólicos, de equilíbrio metabólico, diferentes do paciente magro. Mas, de qualquer maneira, se a gente mantém uma refeição muito espaçada de forma irregular, porque uma vez que o nutricionista calcula 2, 3 refeições no dia ou jejum intermitente, ok. Aí ele tem propriedade. Agora, se o paciente ele não come nada, o nosso corpo, igual o celular, ele entra em modo de economia de energia. Ele começa a ter as funções vitais no modo de redução de energia. E aí, a hora que você come, o que acontece? Já que você está no modo economia de energia, o que você come não vai tudo para suprir a energia muscular. Parte dela vai para o estoque de gordura. Então, mesmo comendo pouco, o paciente ainda engorda. Maravilha, né, cara? O corpo é uma máquina muito inteligente, né? Demais. Muitas vezes a gente tenta burlar ele, achando que tá fazendo a coisa certa, mas na verdade a gente tá fazendo a coisa errada. Principalmente essas pessoas que têm essas atitudes, né? Muitas vezes por conta própria. E a melhor maneira de você se blindar contra isso é fazendo exercício físico. Não tem como, cara, não tem como. Até por conta da questão da liberação hormonal. Endorfina, serotonina, dopamina. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte. Ontem mesmo, eu tava conversando com a moça e ela, a enfermeira, falou assim, cara, eu preciso muito treinar. Só que eu não tenho tempo. É sempre isso que a gente ouve, né? E eu falo sempre a mesma coisa para todas as pessoas. Você tem 2 caminhos, amor ou dor. Você escolhe. Você pode ir pelo amor, por conta própria, passar lá, se matricular na academia porque você quer, ou você vai ser obrigado a ir. Porque o médico prescreveu, o médico te deu um prazo de validade, falou, se você não fizer isso aqui, não vai durar muito tempo. O seu joelho começa a sair do lugar, porque você tá com os músculos fracos, você começa a ter dor na coluna, entendeu? Porque sua coluna, você trabalha muito sentado o dia inteiro e você não tem músculos para fortalecer essa região da lombar, principalmente, cervical. Então, assim, não deixa chegar nesse ponto. Exatamente. Procura antes a ajuda para você se ajudar, né? Para que não seja isso algo que alguém venha impor por você. Porque eu não sei você, mas eu não gosto de trabalhar muito com a pessoa me falando o que eu tenho que fazer. Acho que ninguém gosta. Ninguém gosta. Se você puder trabalhar ou fazer alguma coisa por conta própria, porque você quer e você gosta, excelente. Então, cara, eu fico muito chateado quando eu vejo isso. As pessoas esperando a dor chegar, a necessidade para procurar. E achando que isso tudo é normal. Teve uma campanha uma vez que eu adorei o slogan e eu guardei esse slogan para mim. Se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Perfeito. E, cara, isso é uma ciência exata. Perfeito. Cedo ou tarde, e aí de vez em quando, todo o protocolo meu, como você já conhece, todo o protocolo, todo o trabalho meu, eu sempre obrigo o paciente a fazer um exercício físico. Se o paciente for sedentário, meu trabalho ele não vai ter efeito, não vai ter resultado. Então, eu sempre direciono ele, seja para uma academia, seja para um pilates, seja para um funcional, alguma coisa ele tem que fazer. E aí, quando eu preciso apelar, eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, você que sabe. Se você não quiser fazer exercício físico, se você não quiser cuidar da sua alimentação, da sua saúde, seus filhos vão ter que crescer sem pai, sem mãe, porque a doença vai vir. E eu não tô te falando que talvez, eu tô te falando quando ela virá. E tudo isso baseado em estudos, baseado nos exames, quando eu tenho argumento. Eu não vou ficar inventando também. Mas é igual você falou. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E a gente tem, assim, opções, cara, de ajudar ou ser ajudado. Exatamente. Cara, ninguém quer ser ajudado. Nessa questão, assim, de ter alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma doença, se a gente pode ajudar outras pessoas, eu aprendi que, ao longo do tempo, o exemplo é o melhor remédio. Entendeu? Você começa a fazer algo por você, quem tá perto começa a ver, as pessoas começam a te procurar. Então, assim, cara, hoje eu sou um profissional que muitas pessoas, cara, me elogiam por 2 motivos, que eu ouço, assim, praticamente todos os dias. Exemplo e regularidade.
Ó, que legal. Porque, cara, eu não gosto, me faz mal quando eu começo a seguir o caminho errado, um caminho que eu vejo que não me faz bem, entendeu? Que vai tomar um rumo que é contra o que eu prego. Você me entende? Uhum. Porque, cara, você vai me contratar pra resolver um problema, mas eu não tô resolvendo nem o meu problema. Como que eu vou resolver o seu problema? Então, se você quer amar alguém, primeiro você se ama. Se você quer resolver o problema de uma pessoa, primeiro você resolve o seu problema. Porque aí você tem autoridade pra falar sobre aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, você domina um assunto de cabo a rabo. Porque, pra começar aqui, você precisa de uma teoria. Pra chegar até o resultado, isso aqui é a prática. Entendeu? Então, esse é um grande diferencial. Tanto pro profissional, quanto pra pessoa que quer ter resultado. Só que pra pessoa que quer ter resultado, ela tem hoje profissionais. Ela não precisa pesquisar no Google, que é muitas vezes falho e vago. Ela tem um profissional pra falar, faz isso. É o que você falou. Nós somos GPS na vida da pessoa. Faz isso. Vai tomar tantas cápsulas, toma isso de manhã, faz isso. Eu prescrevo o treino. Faz isso, faz aquilo. Pronto. Entendeu? A gente dá o caminho. É muito mais fácil pra pessoa só seguir. Não tem segredo, né, cara? Até muita gente, não sei se acontece com você, mas muita gente chega assim, Felipe, me fala o segredo. Me passa aquele remedinho mágico, me passa o hormônio mágico. Eu falo, cara, quer o segredo de verdade? Não existe segredo. É fazer o básico bem feito. É você contratar um bom personal e seguir o treino que ele te faz. É contratar um bom nutricionista e seguir a dieta que ele faz. Contratar um bom médico, seguir a prescrição. Por quê? Voltou no retorno, voltou na próxima consulta, o objetivo era X, mas a gente teve Y. Opa, pera aí que eu tenho parâmetro para analisar onde é que foi que teve o erro para a gente otimizar o resultado. Cada organismo responde de um jeito. Então, não é todo paciente que responde do mesmo jeito ao treino, à dieta. Mas é aquela coisa, uma vez que a gente coloca no rumo e o paciente ele abraça, os resultados são fantásticos. Quantos pacientes a gente já não viu, né? Fazendo transformações que surpreendem até nós, que somos profissionais da área da saúde. Sim. Então, é contratar, confiar e ter regularidade, igual você falou. E a pessoa, muitas vezes, cara, eu tenho alunos que já têm 8 anos de treino. Um exemplo, 8 anos de treino. E o cara fica dando murro em ponta de faca. Porque ele faz, mas ele não tá no caminho correto. Ele até sabe o que tem que fazer. Ele sabe que alface é bom, é saudável, que o pão integral é bom, entendeu? Que 3 de 10, 3 de 12, ele sabe que é mais eficaz. Enfim, ele sabe um norte ali, mas ele fica meio perdido. Então isso demora muito pra vir resultados. É onde a pessoa desiste. Começa e desiste. Quem aqui não vive numa montanha-russa de resultados? A gente tá cansado de ver isso. Eu saio de uma academia, fico 2, 3 anos sem ir na academia. Eu volto, o cara tá lá do mesmo jeito. Mudou nada. 2, 3 anos, o cara tá do mesmo jeito. Não emagreceu, não ganhou massa muscular, só passou o tempo ali. Aí acontece o seguinte, esse cara de 8 anos, de 10 anos de treino, ele contrata uma equipe. Ele resolve realmente fazer a coisa como falaram pra ele que deve ser feito. O cara, em 6 meses e 8 meses, muda o corpo dele. Igual ele não mudou nos 8 anos. Cara... É louco, né? Não é? E o cara tá pagando isso tudo com a moeda mais preciosa que tem. Que é o tempo. É o tempo, cara. Entendeu? Então, às vezes, eu sempre digo pra galera, falo assim, galera, dinheiro se torna superficial quando você tá pagando outra coisa com o tempo. Então, sai muito caro isso, velho. Sai muito caro. O tempo é o seu bem mais precioso, cara. Uma vez que você perde tempo, uma vez que você investe o seu tempo numa coisa que não te dá retorno, cara, sinceramente, você tá abrindo mão da sua vida, é tempo de vida. Sim. E o Paulo Musi, inclusive, falou esses dias, não sei se foi num podcast, numa gravação, ele falou o seguinte, ele falou, enquanto a pessoa ela tá tentando emagrecer, tentando hipertrofia, ela não vai conseguir, porque quem tenta não consegue, quem tenta arruma desculpa, quem quer faz, quem quer emagrecer, emagrece, quem quer ter hipertrofia, tem hipertrofia. E eu achei muito legal isso, que me lembrou de uma coisa que eu sempre trouxe na minha vida, que é o seguinte, ou você tá comprometido ou você não tá. Ah, eu quero ter sucesso. Não, mas espera aí, você realmente quer ter sucesso e está disposto a pagar o preço do sucesso? Ou você mais ou menos que quer ter sucesso, mas a primeira baladinha você larga tudo, a primeira chance de encher a cara, a primeira chance de comer um hamburgão,
Entendeu? Então é a pessoa que tá sempre se justificando. Eu tô tentando, mas eu não consigo. Por que tá se sabotando? Então é a primeira coisa, seja honesto com você mesmo. Tem aquela pessoa que tá na academia tem 15 anos e nunca muda, mas pra ela tá tudo bem, beleza. Agora não vem falar que não tem resultado porque não consegue, não. Que a gente sabe que consegue. Sem dúvida alguma, cara, sem dúvida alguma. Se a pessoa quiser, ela faz a parada acontecer. Sim. Todos nós somos capazes, né? E eu acredito muito em uma coisa que é o modelamento, né? Você tá na internet, você tá nas consultas com os pacientes, eu tô sempre ali também por perto. Então é só a pessoa pegar isso que a gente faz e modelar. Ela não precisa fazer 6 refeições por dia. Exatamente. Ela faz 4. Normalmente ela faz 2 ou 3. Então. Entendeu? Ela faz 4 ou 5 bem feitas. Ela não precisa ir 7 dias por semana na academia. Ela vai 5, até mesmo 4. E aí ela começa a ter pequenos resultados. Porque ao longo do tempo, o que vai sustentar isso aí é o progresso. É o resultado. Todo mundo que desiste é comprovado. As pessoas que desistem é por falta de resultado. É verdade. Faz, tá difícil, não vê melhor ali, vou parar. Aí volta. Fica por anos e anos desse jeito. É aquela coisa, né? Fica um tempão sem ter resultado. E de repente, não, agora eu vou. Aí começa a ter um pouquinho de resultado e de repente para e perde tudo de novo. E começa do zero. E vai dando volta ali, vai patinando. E aí, infelizmente, a pessoa que fala, mas eu não consigo. Pô, realmente você não consegue ou você não teve tempo, constância, né, regularidade o suficiente para colher os frutos que você quer? Sim. Porque se alguém tá sentado na sombra hoje é porque alguém plantou uma árvore lá atrás. Com certeza, sem dúvida. Então é você saber plantar e saber esperar para colher. Show de bola. É isso aí, cara. Gostei muito disso aí que você falou, porque diz muito quando a pessoa fala o seguinte para mim, Felipe. Nossa, mas eu tenho vergonha de ir na academia. Lá tem muita gente sarada. Eu falo assim, cara, mas você acha que aquela pessoa, ela entrou sarada na academia? Chegou ela entrou lá. magra? Ela entrou forte ali? Então, todo mundo teve um começo. Cara, eu saí de um peso de 56 quilos. Você acha que foi fácil pra mim entrar na academia? Só que eu entrei porque aquela condição física minha com 16 anos já me fazia mal. Entendeu? Por questão de não ser o primeiro a ser procurado pelas menininhas na escola, na época. Por questão de não gostar de jogar no time sem camisa da escola. Entendeu? Vergonha de ir no clube tirar a camisa. Porque era muito magro. Entendeu? Quando eu comecei a fazer musculação e com 6 meses eu falei, opa! Olha o peitinho aparecendo, olha o abdômen marcando. Cara, é isso que eu quero. Entendeu? Então, cara, daquilo ali eu não parei mais. Porque aquilo ali me tornou o combustível, me deu combustível para que eu pudesse fazer todas as outras coisas. Através do quê? De uma boa autoestima, de uma boa saúde, de uma boa condição física, entendeu? E eu resolvi viver disso, cara. Então, como que eu vou vender alguma coisa se eu não vivo a parada? Exatamente. Não tem como, não tem coerência, Felipe. Entendeu? Não tem coerência, não cola. Então, assim, eu acho que esse trabalho que a gente faz é muito legal de vivenciar teoria e prática. Sensacional, cara. E eu acho muito legal isso, Wallace. Você me lembrou de uma coisa que muita gente critica a gente, né? Olha lá, porque o cara só fala de academia. Porque o cara é bombadão, o cara é musculoso, o cara é vaidoso, o cara é superficial. Como se a gente fosse só isso, cara. O problema é que muita gente não sabe o prejuízo psicológico que uma magreza excessiva traz, que um quadro de obesidade traz, sobrepeso, seja na juventude, seja na vida adulta, jovem. Então, quanto de bagagem psicológica tem por trás que a gente melhora a autoestima do paciente, melhora a qualidade de vida do paciente. Sim. Então, falar que é só estético é simplificar, vulgarizar o nosso trabalho. E quando eu digo nosso, todos nós profissionais da saúde que estão envolvidos com o esporte. Porque o esporte não é só o futebol lá, Brasileirão, não sei o quê, os caras multimilionários. Não, o esporte é o dia a dia. Por um todo, né? Por um todo, exatamente. O esporte é a gente saber trabalhar o nosso corpo. Eu gosto muito da palavra, né, fisiculturismo. É a gente cultuar o nosso físico, a gente trabalhar o nosso físico. É na questão de tentar desenvolver o máximo de potência que o nosso físico pode exercer, assim como a nossa mente. E não dá para separar corpo e mente. A gente é um só. Então eu gosto muito de falar isso quando a gente traz esse relato de, cara, o que muda na sua vida? Muda tudo.
Muda Sem tudo. dúvida alguma. Um contexto geral, né, cara? O contexto geral. Muda tudo e te dá uma base muito boa ali. É como se fosse uma árvore. Você tocou no termo, quando você planta uma árvore, se alguém tá na sombra é porque alguém plantou uma árvore. E se essa árvore, ela é grande, rende bons frutos e ela rende uma sombra legal, você pode ter certeza que aqui embaixo do solo, o que ninguém vê, tá forte. Com Que certeza. são as raízes. Isso que eu falo é o quê? É quando o cara me olha e fala assim, cara, olha lá, aquele cara pura bomba. Cara, mas o cara não vê o que eu faço. Uhum. Que eu levanto 4 horas da manhã pra preparar a marmita, entendeu? Que eu faço o cardio a hora que ele tá dormindo. Que eu treino 6 vezes por semana, mesmo não querendo ir, entendeu? Quando ele não quer ir pra academia, eu também não quero. Só que a diferença é que eu vou. Exatamente. É aí que tá o diferencial. Então você pega isso tudo que eu te falei aqui que eu faço e soma isso vezes 17, 18 anos da sua vida, entendeu? E chega um momento que você para de fazer coisa errada e você faz só coisa certa. Uhum. Você acerta o que seu corpo responde e começa a fazer só isso. Não tem como não dar resultado, cara. Entendeu? Exatamente, é a fórmula do sucesso. Sim. E o sucesso é você ser bem-sucedido no seu objetivo. Perfeito. E você aplica isso, seja num físico, seja numa carreira, seja numa empresa. Passo a passo é exatamente isso. Sim. É regularidade, é erro e acerto, cada vez mais. Fazer mais do que você acertou e menos do que você errou. E ter paciência para a árvore crescer e ter raízes profundas. Perfeito, gostei. Falou bonito agora. Ficou legal? Ficou legal. Bacana. Tô inspirado hoje. Filipão, chegando ao fim aqui desse podcast, e fiquei muito feliz com tudo que a gente conversou aqui, em 1 hora, muito produtivo, sobre vários assuntos. Então, não só questão de físico, mas também questão de vida, né? Sim. Por um todo. Porque a gente tá aqui falando de saúde, e saúde é vida, né? Então, assim, eu gostaria que você deixasse aí uma frase final pra galera aí, alguma coisa aí que você tem em mente, que você gosta de falar pros seus pacientes, que você acha que fica bacana, que se encaixa muito bem nesse podcast. Fica à vontade, cara. Vixe, rapaz, agora você me pegou, eu sou tímido. Olha pra câmera e manda o papo. Ó, tem uma frase que eu gosto muito, que tipo assim, tem mais ou menos a ver com a parte do sucesso. Todo mundo quer ser bem-sucedido, mas ninguém tá disposto a escalar o Everest. E aí, basicamente, você vai passar frio, você vai passar fome, você vai ter medo, mas, cara, a vista lá de cima é do caralho. Então, pra quem tá disposto a arriscar, quem tá disposto a chegar lá, a recompensa é grande e vale a pena. Então, falando muito mais do que físico, falando muito mais do que só saúde, né? O estilo de vida, a vida que você leva, reflete muito de quem você é, tá? E basicamente é isso, cara. Eu fiquei muito feliz de participar do podcast hoje. Foi do caramba, espero voltar mais vezes. Com e parabéns certeza. mais uma vez pela atitude aí. Vai ser um movimento do caramba. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, esse foi o podcast de hoje com o grande, querido, meu amigo Felipe Caluf. Espero que vocês tenham gostado, tá? Voltamos na semana que vem com mais um episódio aí. Um abraço. Valeu, galera. Abração.